Olá! Esse vídeo faz parte de uma prática pedagógica como componente curricular realizado no primeiro semestre de 2021, para a disciplina Biologia Celular, dos docentes Luciane Perazzolo e Rafael Rosa, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse vídeo foi realizado pelos discentes Joana Krais, Mariana Olguini, Vanessa Praz e Vinícius Frazon, e nele iremos explicar como as mitocôndrias regulam o cálcio nas células. Para isso, precisamos saber antes o que é uma mitocôndria e o que ela faz. As mitocôndrias são organelas celulares e têm como principal papel a produção de energia, porém são essenciais para vários processos celulares. Alguns tecidos apresentam uma maior quantidade de mitocôndrias quando comparado com outros. A mitocôndria possui uma membrana externa que está em contato com o citosol. Essa membrana é muito porosa, possuindo permeabilidade a moléculas pequenas de até 5.000 Daltons. O espaço intermembranas é um compartimento entre as duas membranas e possui quimicamente a mesma composição do citosol, por conta da grande permeabilidade da membrana externa. A membrana interna envolve o espaço da matriz e forma extensas invaginações chamadas cristas. Essa membrana é impermeável à passagem de íons e à maioria das pequenas moléculas, exceto moléculas e íons selecionados que conseguem passar por proteínas transportadoras especiais presentes na membrana. Esse transporte através da maioria das permeases da membrana interna é do tipo ativo. Portanto, na matriz mitocondrial, apenas moléculas que podem ser seletivamente transportadas estão presentes. Nela estão dissolvidas as cadeias de DNA, ribossomos, enzimas e pequenos grânulos. As mitocôndrias são extremamente dinâmicas e plásticas, se movendo pela célula, mudando constantemente de forma, dividindo-se e fusionando-se. Elas podem tanto se fundir, gerando organelas maiores e mais alongadas, quanto podem se dividir e originar mitocôndrias menores e arredondadas. As mitocôndrias, além do retículo endoplasmático, constituem um reservatório de cálcio e participam da regulação da sua concentração celular, colaborando para manter os níveis citosólicos de cálcio baixos, próximos de 10⁻⁷ molar. Modificações na morfologia, isto é, na forma da mitocôndria, alteram sua capacidade de absorção e retenção de cálcio. Mitocôndrias maiores captam cálcio mais rapidamente e em maior quantidade do que mitocôndrias menores. Assim, afetam o equilíbrio do cálcio celular e provocam problemas em outra organela, o retículo endoplasmático. Além das mudanças na morfologia da mitocôndria, podemos observar que a interação dessa organela com o retículo endoplasmático também interfere na captação e transferência de íons cálcio. As organelas são ligadas por membranas associadas às mitocôndrias, que representam uma região reversivelmente ligada à mitocôndria no retículo endoplasmático. Este local está intimamente relacionado com a transferência de cálcio do retículo para a mitocôndria e com processos de morte celular. Isso porque o retículo endoplasmático possui muita afinidade com cálcio e possui também a proteína IP3RS, que participa do processo de transferência do cálcio entre elas por meio do canal unitóper mitocondrial. Outras proteínas centrais, como a mitofusina 1 e a mitofusina 2, também são responsáveis pela modulação da morfologia mitocondrial, e a presença da mitofusina 2 no retículo demonstra como este está intimamente ligado nos processos de captação de cálcio. Mas como ocorre a captação do cálcio pela mitocôndria? A captação do cálcio pela matriz mitocondrial ocorre primeiramente por uma proteína interna denominada canal unitóper mitocondrial, ou MCU. Essa proteína faz parte de um complexo multimérico que é impulsionado pelo potencial da membrana mitocondrial interna, sendo então capaz de atrair íons positivamente carregados. Em estados saudáveis, a entrada de cálcio deve ser igual à saída. Então, a liberação do íon é motivada pela sódio-cálcio-lítio antitorper, que utiliza do gradiente eletroquímico do sódio para balancear as quantidades internas de cálcio. Sendo assim, a quantidade intracelular do sódio necessária para o gradiente elétrico são mantidas abaixo das quantidades citosólicas pelo antitorper sódio-hidrogênio, que utiliza do gradiente interno de prótons para manter esse desequilíbrio. O cálcio é um dos íons mais importantes para o funcionamento do corpo humano, já que está envolvido em diversos processos biológicos. As concentrações intracelulares do cálcio controlam certas atividades, como a exocitose de hormônios, o acoplamento de células nervosas, a estabilidade da membrana plasmática e a regulação de inúmeras enzimas, enquanto que as concentrações nos ossos e dentes são responsáveis pela integridade estrutural e funcional desses tecidos. Mas para que todos esses processos ocorram de maneira correta, é necessária uma regulação extremamente precisa por parte do nosso corpo, para que as concentrações séricas se mantenham sempre a níveis estáveis. De forma geral,
O metabolismo do cálcio inclui o movimento desse íon para dentro e para fora do organismo e entre os vários compartimentos do corpo, assim como os mecanismos reguladores desse movimento. Esse metabolismo é regulado principalmente por 3 hormônios, que participam de 2 tipos de sistemas de controle, cada qual regulando um aspecto diferente do metabolismo do cálcio. Um desses sistemas é responsável pela homeostasia, que é a regulação contínua do cálcio plasmático, enquanto o outro sistema é responsável pelo equilíbrio, ou seja, manter a ingestão do cálcio equivalente à sua excreção. No sistema de equilíbrio, são 3 os tecidos responsáveis pela sua circulação no organismo. Os ossos funcionam como principal reservatório de cálcio em seres vivos, liberando e recebendo esse íon na forma de reabsorção e mineralização. Os rins filtram grande quantidade de cálcio diariamente, também tendo a capacidade de reabsorver cerca de 98% do que é filtrado de volta à corrente sanguínea. E por fim, o intestino é responsável pela aquisição e secreção de cálcio através da digestão de alimentos. Já a homeostasia corresponde a uma complexa rede de interações entre 3 hormônios calciotrópicos, o principal deles sendo o hormônio paratireoide, ou PTH, que responde em situações de hipocalcemia, ou baixa relação de cálcio. Assim, durante períodos de redução nas concentrações de cálcio plasmático livre, o PTH é liberado, atuando sobre os rins e ossos, afetando diretamente a reabsorção e a saída do íon no organismo. Esses efeitos aumentam o movimento do cálcio para o líquido extracelular após alguns minutos, e, portanto, corrigem a alteração original. O aumento do PTH também estimula a síntese da vitamina D, que facilita a absorção do cálcio no intestino e intensifica ainda mais a saída do cálcio nos ossos. Porém, ela desempenha uma função secundária em relação ao PTH, já que suas ações são muito mais lentas e não contribuem significativamente para a homeostasia do cálcio. O terceiro e último hormônio envolvido no controle homeostático do cálcio é a calcimina. O principal efeito desse hormônio é estimular a redução da calcemia frente ao aumento agudo nas concentrações de cálcio, aumentando a sua deposição nos ossos e inibindo a sua liberação. O cálcio é fundamental para o bom funcionamento do organismo, sendo importante para a formação de ossos e dentes, contrações musculares, coagulação sanguínea e regulação de outros diversos processos celulares. Para absorver uma quantidade ideal de cálcio, é necessário manter uma dieta rica em alimentos como couve, leguminosas, castanhas e leite. Isso porque uma pessoa adulta, de até 64 anos, precisa consumir 700 mg de cálcio por dia, e a falta dele pode causar fraqueza, cansaço, confusão mental e doenças como osteoporose, que consiste no enfraquecimento dos ossos e a perda de massa óssea, e até mesmo raquitismo, uma condição grave de envergamento ósseo. Em relação à proporção dos íons cálcio no organismo, a quantidade encontrada no exterior da célula é 10.000 vezes maior do que a porção de cálcio no interior dela, estando a maior parte do cálcio intracelular armazenado nas mitocôndrias ou no retículo endoplasmático. Adotar uma dieta com restrição calórica, com quantidade de calorias reduzida, sem implicar uma má qualidade de nutrientes, gera uma melhora no transporte de cálcio. Isso porque aumenta a atividade da cadeia de transporte de elétrons, melhora as defesas antioxidantes e favorece a capacidade de retenção de cálcio mitocondrial no cérebro. Também protege contra muitas patologias cerebrais que estão associadas a células nervosas danificadas ou mortas por estimulação excessiva de neurotransmissores e sobrecarga de cálcio. Como mencionado anteriormente, as variações na concentração de íon cálcio podem ter diversas consequências para o organismo, já que possuem um papel fundamental na manutenção e funcionamento do corpo. A apoptose, que é um mecanismo de morte celular programada, é extremamente influenciada por essa variação no citosol. Observamos isso quando há estresse intracelular no organismo e alterações nas vias metabólicas, fatores esses que causam o aumento da concentração de cálcio intracelular, o qual desencadeia uma série de sinalizações celulares que iniciam por meio do deslocamento de proteínas pró-apoptóticas do citosol para a mitocôndria um processo de morte celular. A doença de Alzheimer, uma condição progressiva de perda de memória, é uma das doenças favorecidas pelo excesso de cálcio mitocondrial. Isso porque a sobrecarga de íons cálcio está ligada ao desarranjo metabólico, geração de superóxidos, espécie reativa de oxigênio, e disfunção mitocondrial, todas as características da patologia. Além disso, os sinalizadores do cálcio mitocondrial têm influência direta na morte celular. Assim como Alzheimer, o mal de Parkinson, distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, também é uma doença agravada pelo desequilíbrio do cálcio mitocondrial, já que as funções motoras e a fisiologia celular também dependem do fornecimento de energia das mitocôndrias e da sinalização via cálcio e proteína.